Evangelho, quarta-feira da primeira semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quarta-feira da primeira semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, seguindo o itinerário da Santa Liturgia, hoje damos continuidade à nossa meditação, primeiro capítulo do Evangelho de São Marcos. Nessa primeira semana do tempo comum, a Santa Liturgia nos entrega o ministério de Jesus realizado na Galileia. E começamos meditando sobre o início, a inauguração da pregação de Nosso Senhor, e em continuidade a pregação de João Batista, depois a vocação dos 4 primeiros discípulos, o primeiro ato público do Senhor ao entrar na cidade de Cafarnaum, que foi a cura do endemoniado na sinagoga em dia de sábado, ou seja, a realização do exorcismo, o acontecimento do segundo grande ensinamento, ou melhor dizendo, sinal messiânico. O primeiro, a pregação. O segundo, a vitória sobre o poder do demônio. E hoje o terceiro, a cura dos enfermos. Sempre, como o padre já disse em outros momentos, esses são os 3 grandes sinais messiânicos. O Messias é aquele que veio para triunfar sobre o inimigo de Deus. Veio para trazer a libertação e a cura do povo, restituindo a aliança de amor e uma aliança definitiva com Deus Onipotente, levando o povo à vida nessa aliança, através da pregação, do anúncio da boa nova do reino de Deus. Então, a cidade de Cafarnaum, como já vimos em outros momentos, é uma cidade que se torna importante na vida de Nosso Senhor. Lucas vai dizer explicitamente que Jesus passa a viver na cidade de Cafarnaum depois que sai de Nazaré. E na cidade de Cafarnaum ele chama os primeiros discípulos. A cidade de Cafarnaum é onde ele realiza os primeiros grandes sinais. Vimos que através da cura daquele endemoniado na sinagoga de Cafarnaum, que meditamos ontem, a fama de Jesus se espalhou por todos os lugares, por todas as redondezas da região da Galileia. Eis aquele que, em nome de Deus, vence contra o inimigo infernal. É importante termos em conta que, ainda naquele momento, nem os discípulos, nem a multidão ainda havia entendido o anúncio evangélico pregado por Jesus. Jesus era compreendido como um grande profeta. Mas, como o próprio São Marcos vai observar mais adiante, o coração deles ainda se encontra endurecido, ou seja, ainda não consegue abraçar a proposta, o anúncio desse Senhor, ainda não consegue estabelecer com ele uma íntima aliança, um íntimo vínculo, a participar integralmente da autoridade que lhe é própria, como meditávamos esses últimos dias. Mas olha, o Evangelho de Marcos, como já falamos, é sempre um evangelho muito enxuto nos diálogos. A característica da escrita de Marcos é
é essa. Entretanto, tem uma certa delicadeza no Evangelho. A continuidade na cidade de Cafarnaum, depois do Senhor ser apresentado na sinagoga, no dia de sábado, reunido com todo o povo, a meditar sobre a palavra de Deus, a cumprir o ofício religioso, ou seja, a realizar um ato de justiça, é acompanhar Pedro à sua casa. Que significativo isso, meus irmãos? Porque o Senhor que se reúne com o povo em oração na sinagoga de Cafarnaum, o Senhor que juntamente com o povo cumpre o ato de justiça, é aquele que vai para junto da intimidade dos que ama. Jesus quer estar em intimidade conosco. Jesus acolhe o convite de Pedro para entrar em sua casa. Nós vamos até a igreja para estar em intimidade com o Senhor. Muitas pessoas dizem de maneira muito explícita: ah, padre, tem vezes que é só na igreja que eu consigo rezar. E outros vão dizer: padre, às vezes eu vou na igreja e não consigo rezar, porque o pessoal da música está sempre fazendo aquela última passadinha de som, que é um chipá, tumpá, 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 dentro da igreja. Jesus, som, 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 1, 2, 3, Jesus, som, Jesus, 1, 2, 3, som, 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 que no final das contas eu não consigo rezar direito. Vou um pouco mais cedo na igreja, mas não consigo rezar. Então, vale a chamada e a boa advertência para os nossos irmãos que cuidam do ministério da música, que tem um papel importantíssimo na celebração litúrgica, de terem esse cuidado de se prepararem sempre, reservando aqueles últimos minutos antes da missa, não para passadinha rápida do som, mas para também se recolherem em um momento de oração, para também aproveitarem a beleza do silêncio. Lembrem-se, não se esqueçam dessa imagem, ela é muito significativa. Uma orquestra sinfônica, quando se reúne, a orquestra sinfônica, cada um dos músicos vai entrando livremente e colocando a sua pauta na estante, abrindo a página da sua partitura, faz a última passagem de afinação do seu instrumento, tem quem, de maneira pessoal, dá a passadinha naquele último trechinho que sente um pouco mais de dificuldade de fazer a passagem com as mãos, ou que quer fazer uma pequena recordação. Então fica dentro do auditório, ou seja, fica dentro do teatro, uma certa zoada de fundo, porque cada músico está chegando, está cumprimentando o outro, está abrindo sua partitura, está dando a passadinha naquelas últimas 4, 5 notas que estão ali, daquele trechinho da composição que vão tocar juntos. E nisso todos estão, digamos assim, envolvidos com o preparativo do que vai acontecer, ou seja, dando aquele último refino sobre todo um preparativo já realizado, completando aquelas horas, atenção, aquelas horas de dedicação, de entrega, de exercício, de preparação prévia que aconteceu em casa antes de poder começar. Porém, quando se aproxima, então, existe um pequeno caos dentro do teatro, do ponto de vista da sonoridade. E isso, enquanto lá na plateia, mas sobretudo na galeria, quem já foi no teatro sabe que a galeria é aquela parte onde a gente normalmente vai, a gente que tem pouco dinheiro, a gente não consegue comprar ali o balcão nobre, a plateia, onde fica todo mundo ali de frente, né? Você consegue até ver os detalhes do palco, você consegue ver direito até os instrumentos, né? O padre que é míope tem que colocar o óculos lá de cima da galeria, que é quase no teto, que a gente fica meio encurvadinho assim, né? Encaixado. A gente, na verdade, fica encaixado lá em cima no teatro, né? Você sente uma decoração antiga do teatro lá em cima. Você sabe que está todo mundo lá embaixo, é um olhar de fé, né? Dependendo do óculos, de como você tiver com... Você não é que consegue ver muito bem, mas você sabe que está todo mundo lá embaixo, você está escutando que está todo mundo lá embaixo. Então, ainda tem um barulho do pessoal
porque é muito apertadinho, entrando, pedindo, dá licença, não, essa daqui é a fila J, sim, essa daqui é a vila J. Eu estou procurando o assento 14, esse daqui. A senhora está aqui? Peraí, então ainda tem aquele falatório lá em cima. Ou seja, antes da grande apresentação, há um pouco de caos. Mas propriamente antes de começar a grande harmonia da apresentação da orquestra, tem um grande momento de silêncio. Então eis que entra o maestro, todos aplaudem, o maestro apresenta os personagens principais que vão acompanhar aquele concerto. Se tem um pianista, ele apresenta o pianista. Se não tem um pianista, é sempre orquestra, ele apresenta o violinista que está à espala, aquele que coloca-se à frente dos demais para a afinação do grupo, e ele entrega aquela nota de afinação, e uma vez dada aquela nota de afinação, antes do esplendor da harmonia vem um grande silêncio. Muito bem. Assim também é a nossa preparação na Santa Missa. É preciso que haja esse silêncio. É preciso que haja esse momento de recolhimento, onde a gente possa preparar e acomodar o nosso coração para a espera da beleza da harmonia de Deus, para a espera do falar de Deus, para o esplendor harmônico do acontecimento da orquestra celestial, que conosco canta e celebra a Santa Missa. Então, nutrir essa experiência, cuidar para que essa experiência aconteça, além de ser um bom hábito, é um exercício de sabedoria e uma necessidade para a nossa experiência humana. Mas enfim, voltando aqui, fechado esse exemplo, fica como sugestão para o pessoal da música terem atenção a isso e cultivarem esse particular. Mas, voltando ao que a gente estava falando, a igreja é um lugar onde a gente se recolhe para falar com o Senhor, para estar em intimidade com o Senhor, para cumprir o ato de justiça e de entregar a Deus o que lhe é próprio. E esse Senhor vem da sinagoga acompanhando os discípulos para a sua casa, para a casa de Pedro. Pedro acolhe o Senhor dentro do seio de sua família. Ir à Santa Missa, acompanhar o Senhor no Santo Sacrifício e partir de lá acompanhado pelo Senhor para a nossa casa, para o lugar onde viveremos o Santo Sacrifício que acabamos de celebrar. A entrada de Jesus na casa de Pedro, ela é marcada por uma atitude delicada da parte dos discípulos. Diz o texto, versículo 29. E logo ao sair da sinagoga foi à casa de Simão e de André, com Tiago e João, os 4 primeiros que foram chamados por ele. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles imediatamente o mencionaram a Jesus. A primeira coisa que eles fizeram ao chegar em casa foi comunicar a Jesus a fragilidade daquela mulher que estava sofrendo, que estava com febre. Imagina, hoje no nosso tempo de coronavírus seria uma advertência. Não, Jesus, o senhor não pode entrar. Por quê? Porque tem uma senhora com febre dentro dessa casa. A gente não sabe o que é, a gente está preocupado, então o senhor não pode entrar. Pelo contrário. O Senhor, ao chegar ali, a primeira coisa que eles fazem é apresentar essa realidade para Jesus. Senhor, nós a amamos, mas essa que amamos está sofrendo de um mal que nós não podemos ou não temos como ajudar a superar. Entregar a Jesus as pessoas que amamos em nossa casa, que muitas vezes vemos em sofrimento, mas que não sabemos como podemos ajudar. Queremos, mas não sabemos como podemos. Mas ter essa certeza de que o Senhor pode. E o Senhor imediatamente a toma pela mão e a faz levantar-se. Ele se aproxima, toma pelas mãos e a faz levantar-se. Veja, meus irmãos, a apresentação dos discípulos foi decisiva para que Jesus fosse na direção daquela mulher que sofria. Como o nosso coração, quando ama, quando escolhe amar, pode fazer Jesus chegar a quem sofre. Como é decisivo
e para que Jesus chegue àqueles que estão em sofrimento, o nosso coração se comprometa em ser eloquência. O amor nos faz eloquentes, o amor nos faz falar daqueles que amamos. O amor se torna, nesse momento, voz de misericórdia, súplica de socorro, intercessão, para que Jesus chegue até aquela mulher. E o que acontece? Jesus se aproxima e estende sua mão na direção dela. O Senhor espera por isso. O Senhor espera realmente que aconteça esse ato de intercessão. Olha aqui uma das coisas que somos chamados a fazer pela nossa família. Como é bom saber que Jesus espera que nós apresentemos a Ele aquelas realidades da nossa família em que nos deparamos com circunstâncias que superam a nossa chance de poder ajudar, e que faz o nosso amor se intensificar pelo outro. Saber que Jesus está ali e espera que nós possamos dizer: olha, Senhor Jesus, está acontecendo isso na minha casa. Olha, Senhor Jesus, ali está aquele que amo e está sofrendo. No Evangelho de Marcos não assinala nenhuma pretensão dos discípulos em relação ao que Jesus iria fazer diante da notícia que lhe era dada. Porém, é de se estimar e de se esperar que eles esperassem que Jesus pudesse curar aquela mulher que estava sofrendo. Afinal, não seria somente para informar a Jesus. O Senhor, que tudo pode e que veio para triunfar, como eles já haviam recolhido, sobre o poder da morte, a Ele, a esse Senhor que tem autoridade, foi apresentada aquela que sofre. Eu e você conhecemos Jesus já com uma largueza maior do que os discípulos estavam conhecendo naquele momento. E podemos confiar o que se passa na nossa casa de maneira ainda mais concreta sobre a experiência vivida com Jesus. Eles tiveram uma experiência muito pequena com Jesus até agora, mas confiaram àquele que amavam e estava sofrendo a Ele. E nós que temos uma experiência muito maior com Jesus, nesse nosso itinerário do ano comum que estamos começando, colocar bem claro isso para nós: o Senhor, sim, Ele quer vir à nossa casa. O Senhor vem ao nosso encontro quando estamos reunidos, e o Senhor quer vir à nossa casa. Ele espera por esse convite, Ele quer nos acompanhar. E mais do que isso, sim, o Senhor espera que nós possamos apresentar a Ele aqueles que estão sofrendo, aqueles que precisam do seu socorro. Mas para isso, o meu coração necessita verdadeiramente permanecer amando. Olha aqui que coisa fantástica. Então o meu ir à igreja deve ser sempre para buscar renovar o vigor desse amor, para falar com o Senhor sobre esse combate interior para permanecer amando. E ao mesmo tempo que eu vou honrar o Senhor, cumprindo o que é justo, vou recolher a palavra do Senhor e o socorro em seus sacramentos para levar à minha casa o socorro de Deus. Para levar à minha casa aquele que pode cuidar e transformar realmente a minha família. Imediatamente após a cura, a sogra de Pedro se levanta, a febre o deixou, e ela pôs-se a servi-los. O serviço no Evangelho, meus irmãos, como nos ensinam os padres da igreja, é sempre um sinal de entrega, é o sinal do cumprimento da caridade. Então aquela que foi alcançada pelo Senhor na sua misericórdia, que recebeu o socorro de Deus, se abre imediatamente ao exercício da caridade, se abre imediatamente ao serviço do próximo. O Senhor vem à casa de Pedro
para fazer com que as pessoas voltem a cuidar uma das outras. Olha que maravilha. Ou então, para que as pessoas cuidem mais intensamente uma das outras. Por que o padre está falando volta? Porque não cuidava antes, padre? Não, porque a gente está vendo ali que a febre a impedia de servir. Então, por mais que nós amemos, se estamos num momento de adoecimento, é difícil cumprir aquilo que é possível ao exercício da nossa saúde, ou seja, das faculdades que são próprias do estado de saúde. Então, naquele momento, ela não podia, digamos assim, realizar um ato de amor e de caridade em relação aos outros, porque estava impossibilitada por causa da doença. E agora ela pode cumprir esse ato. E a faz com toda a liberdade e com todo o gosto do seu coração. Não tem palavras, mais uma vez é um diálogo onde não tem palavras da parte do interlocutor em relação a Jesus, mas uma atitude. A presença do Senhor, a graça realizada do Senhor em favor dele, por intercessão dos outros, leva ele a uma atitude. Mais do que a palavras, o seu testemunho de gratidão se faz por uma atitude, o serviço na caridade. Olha com que vigor ela responde ao que recebeu do Senhor. Os discípulos, juntamente com Pedro, que num ato de caridade a entregam a Jesus, Jesus cumpre uma graça em seu favor e a sua resposta de gratidão ao Senhor é agir em caridade em favor dos que estavam à casa. E não para por aí, porque a casa se encheu. Diz o versículo 32, ao entardecer, quando o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e endemoniados. Então, se o serviço era por aqueles da casa, a presença de Jesus ali fez esse serviço se multiplicar. Porque todos os enfermos e endemoniados da cidade vinham e se aglomeravam às portas da casa do Senhor. Às portas da casa de Pedro. Olha que imagem significativa, meus irmãos. Na sinagoga, atenção, na sinagoga, a fama do Senhor começou a se espalhar. Mas foi na casa de Pedro, no seio de uma família, que o Senhor cumpriu o acolhimento de todos aqueles que o buscavam. A nossa família, a nossa casa é um lugar de acolhimento realmente. Ele poderia ter feito isso na sinagoga. Entretanto, isso acontece, a multidão, a fama corre a partir daquilo que ele realizou na sinagoga. Mas a multidão vai buscá-lo às portas da casa de Pedro. Ô meu irmão e minha irmã, que a nossa casa ao longo desse ano seja o lugar, não da aglomeração, porque a gente ainda tem esse problema do vírus, né? Então, por favor, não diga aí, está falando, a casa tem que ser o lugar da aglomeração. Não, por favor, a gente tem que respeitar o momento que a gente está vivendo. E esse respeito é condição para que a gente possa participar também das graças que suplicamos ao Senhor, né? Suplicamos ao Senhor a graça da saúde, do bem-estar e tudo mais, e o quanto nós nos comprometemos sobre aquilo que estamos pedindo a Deus, que é justo que peçamos e que o Senhor quer nos conceder, mas o quanto eu também me comprometo com essa súplica que estou fazendo, né? Então, parêntese fechado. Mas voltando aqui à imagem, a casa, a família é esse lugar aonde o Senhor escolheu para ser encontrado por aqueles que o buscam por conta de sua fama. Então a casa se torna o lugar onde as pessoas vêm para encontrar Jesus e serem curadas de suas enfermidades e para serem libertas da opressão diabólica. A casa não é o lugar onde se cultiva a maledicência, não é o lugar do adoecimento espiritual, do adoecimento físico. A casa, quando acolhe Jesus, quando o Senhor está presente na nossa casa, a nossa casa se torna o lugar aonde se encontra a cura que vem de Deus, o lugar da saúde espiritual, o lugar da libertação das forças e da opressão diabólica. Como é importante termos isso presente. Aqueles que são religiosos, a nossa casa religiosa é o lugar desse acontecimento.
da cura da enfermidade. Um lugar que acolhe aqueles que vêm e estão buscando Cristo, para que recebam o Senhor e para que sejam recebidos pelo Senhor. Mas, ao mesmo tempo, é o lugar onde apresentamos aqueles que estão sofrendo a Jesus para que sejam curados. E o lugar onde aqueles que foram curados, em gratidão a Deus, servem na caridade. Essa é a identidade da casa que acolheu Jesus. Essa é a identidade da comunidade que acolheu Jesus. E ele curou muitos doentes de diversas enfermidades, versículo 34, e expulsou muitos demônios, não consentindo, porém, que os demônios falassem, pois eles sabiam quem ele era. Aqui voltamos àquela imagem do testemunho, que o Senhor escolhe e define o testemunho que deve ser dado a seu respeito. E a nossa casa religiosa, a nossa casa onde moramos com a nossa família, tem um testemunho para ser dado. É o lugar que o Senhor escolheu para ser encontrado por aqueles que o buscam. É o lugar onde habitam aqueles que foram apresentados em seu sofrimento a Jesus e que foram tocados por Ele e que hoje, como resposta de amor à cura que receberam desse Senhor, servem na caridade todos aqueles que ali estão e todos aqueles que até aquele lugar vêm buscá-lo. Essa é a identidade escolhida para ser também a identidade da nossa casa. O lugar onde vivem aqueles que foram apresentados a Cristo em suas dores e tocados por eles, e que vivem hoje como resposta de amor o serviço da caridade uns pelos outros e por todos aqueles que o Senhor trouxer até ali. Fantástico! Que isso fique bem marcado e que seja a nossa súplica para esse tempo comum em favor da nossa família. Por último, queria apenas considerar essa última parte do Evangelho, do versículo 35 ao versículo 39, em que de madrugada, estando todos ainda, tudo ainda escuro, todos recolhidos, Jesus se levantou e retirou-se para o lugar deserto e ali orava. Esse é o último, digamos assim, ensinamento a partir dessa abordagem que estamos fazendo do texto de hoje. Todos vão até a casa de Simão Pedro procurar Jesus. E Jesus, quem que ele vai procurar? Quem que Jesus procura? Na madrugada, no silêncio da oração, durante a noite, Jesus procura incessantemente a companhia do Pai. Aprendamos com o coração de Jesus, com a oração de Jesus, a buscarmos sempre a Deus. Jesus orava em um lugar deserto. Jesus se recolhia em oração, na presença do Pai. Jesus busca o Pai e, buscando o Pai, acolhe a todos. Que nós também possamos ter um coração que busque continuamente a Deus e que possamos criar, durante esse ano, esses momentos onde possamos estar recolhidos em oração com o Senhor. Para que possamos permanecer cuidando de todos, é preciso deixar-se ser cuidado por Deus. O Senhor pode ter te chamado a essa grande e bela missão de ser o guardião e aquele que cuida dos seus irmãos, ajudando-os sempre a caminhar nos caminhos do Senhor, ajudando-os sempre a estar andando na direção de Cristo. Mas para que você cumpra bem essa missão, como chefe de família, como encarregado da sua comunidade, como responsável pela sua casa paroquial, é preciso que a gente se deixe cuidar por Deus. E recolher-se num lugar isolado, em oração, estar em intimidade com Deus, como aponta o texto para nós, é um momento em que Jesus se coloca inteiramente nas mãos do Pai. Para que nós possamos cuidar, é preciso deixarmos ser cuidados por Deus. E o Senhor conduz todas as coisas. Deus Pai Onipotente é aquele a quem o Filho sempre escuta. E naquele momento o Pai lhe disse para seguir. Ele cumpre a sua missão. Então ele deixa a cidade de Cafarnaum e juntamente com os discípulos segue por todas as demais cidades. Aqui a gente vê a prova
ao coração dos discípulos que, também aflitos, procuravam a Jesus. E ao encontrarem, tinham o que dizer a Jesus, por isso o procuravam. Mas Jesus diz algo contrário àquilo que eles esperavam. Atenção! E o que eles fazem? Batem o pé, ficam chateados, falam, assim não dá, Jesus. Não, peraí, tá bom, a gente até entende, mas não vamos fazer agora não. Daqui a pouco a gente faz isso. Não. Imediatamente eles seguem com ele. Deixam tudo e seguem com Jesus. Eles têm o que dizer para Jesus, mas estão mais atentos a ouvir o que Jesus tem a dizer para eles. E na hora de fazer a escolha, escolhem aquilo que o Senhor lhes propõe. Que nós possamos também ter um coração dócil e ao mesmo tempo apaixonado pelo Senhor para cumprirmos sempre aquilo que Ele vier nos propor, cada vez que estivermos com Ele em íntima oração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos apóstolos e da Santíssima Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.